aula introdutória de retas, a gente vai trabalhar as equações das retas. O que é que a gente sabe até então, que a gente já traz lá do ensino básico mesmo? Que sempre quando a gente tem dois pontos, a gente consegue construir uma reta. E até quando a gente fazia lá no ensino básico, a gente fazia um sistemazinho e resolvia aquilo, encontrava a equação cartesiana da reta. E aí a gente também sabia verificar lá se um ponto pertencia ou não à reta e fazer outras coisitas mais lá com aquele ensinamento que foi dado para a gente naquele momento. Aqui a gente vai trabalhar um pouco mais. Como vocês já assistiram na aula, com dois pontos a gente se informa uma reta, mas com um ponto e um vetor diretor, um vetor paralelo, lembrando que esse vetor não precisa estar sobre a reta, porque a gente pode levar ele para vários lugares do espaço, contanto que ele tenha a mesma direção daquela reta, a gente consegue também encontrar a equação da reta, né? A nossa primeira questão refere-se às equações paramétricas. Como a gente fez na aula, a gente trabalhou equação vetorial, equação paramétrica e equação simétrica. E aí eu sempre digo, se você lembrar daquele primeiro desenhozinho que a gente faz na aula, você não esquece mais nada a respeito disso. Porque é uma continuação. Aí você está mexendo, está operando com vetores e com pontos, seja ele do R2 ou seja do R3. Nesse caso aqui, determinar as equações paramétricas e represente graficamente a reta que passa pelo ponto. Então, olha o que é que a gente tem. Ó. Eu tenho já o ponto, que é 3 menos 2 e 4. E eu sei que essa reta é paralela ao eixo X. Se a gente meio que tentar fazer esse esboço desse gráfico aqui, dessa nossa reta, a gente vai ter o seguinte, vamos imaginar aqui que a gente tem aí o R3. Então, relevem aí o desenho. Aqui eu vou chamar de X, Y e Z. Como a gente tem 3 unidades no eixo X, então a gente teria aqui 1, 2, 3, digamos que eu tenha isso, menos 2 unidades no eixo Y. Então, digamos que eu pego o eixo Y negativo aqui e vou fazer encontrar esses dois pontos, o que geraria um ponto mais ou menos aqui. E agora, desse ponto que estava lá no plano XY, a gente sobra 4 unidades, que é a referência aqui do nosso eixo Z. Então, digamos, tenha isso, você vai subir. Eu sempre costumo desenhar ele meio tortinho, porque é a perspectiva que a gente tem, né? No nosso 3D, a gente está sempre pegando algo que está no R3 e levando para o R2. E isso gera uma confusão. Então, a gente bota ele meio tortinho para dar aquela visão, aquela perspectiva, certo? Então, esse carinha aqui é o nosso ponto A. O que é que a gente tem ainda? A gente sabe que essa reta que a gente está querendo construir, ela é paralela ao eixo X. Então, vamos lá. O eixo X está aqui, ó. Então, vamos dizer que eu tenho uma reta aqui. Perceba que nessa forma como eu coloquei, é como se estivesse exatamente em cima do eixo X, né? Mas a gente quer que seja paralelo, então pode ser qualquer um. O que é que eu preciso? Se eu pensasse nessa reta em azul especificamente, lá em cima do eixo X, eu poderia pensar que existe um vetorzinho aqui, um vetorzinho V. E quem seria esse V? Para ser paralelo ao eixo X, a gente sabe que nem vai ter coordenada Y e nem vai ter coordenada Z. Então, esse nosso vetorzinho V, ele vai poder ser o vetorzinho de coordenada 1, 0, 0. Beleza? É um vetor que está lá no nosso eixo X. Consequentemente, como eu quero uma equação paramétrica da reta passando por esse ponto e paralela ao eixo X, e eu já tenho um vetor paralelo ao eixo X, a gente consegue construir a nossa equação paramétrica da reta. E aí, eu vou representar nesse formato aqui, vou chamar aí de equação R. Então, vou colocar X, Y, Z. Como vocês já viram na aula, essa primeira coluna que vai colocar após a igualdade vai ficar as coordenadas do ponto. No nosso caso, 3, menos 2 e 4.
Vou precisar agora de um parâmetro, que é o que vai estar dando aí para a gente esse tamanhozinho do vetor. Então, eu vou escolher um parâmetro t. Vai ficar mais t vezes 1, que é esse carinha que está aqui, mais t vezes 0, mais t vezes 0. Onde esse nosso t é um número real. E lembrando de novo que esse t é o mesmo para as três equações. Ana, eu precisaria colocar esse t vezes 0 na segunda e terceira? Não, não precisa, né? A gente sabe. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Eu poderia, por exemplo, ter pego um vetorzinho u de coordenada 2, 0, 0, ao invés de ter pego o vetor 1, 0, 0. E o que estaria acontecendo é que a gente estaria pegando aqui um vetorzinho um pouquinho mais comprido do que o vetorzinho v. A gente pode pensar assim. Da mesma forma como a gente poderia pegar um vetorzinho k de comprimento aí menos meio, 0 e 0. Concorda? Porque eu estaria pegando aí um vetorzinho para cá, ó. Na metadezinha aí, pensando em módulo, na metade aí do nosso vetor v, do módulo do vetor v, e aí com o sentido oposto. Mas isso não influenciaria em nada na nossa reta. Geometricamente, a reta continua a mesma. Só que se você fosse escrever a equação da reta, ela seria escrita diferente. Ela ficaria x, y, z. Eu vou pensar aí, pegando o meu vetorzinho k, certo? O ponto seria o mesmo, 3 menos 2, 4, menos meio t. Aí aqui eu já nem vou colocar mais, porque seria 0t, 0t, certo? Então, se você olhar, imagina aí que Pedro encontrou a reta usando esse vetorzinho, tá? E Ismael usou o vetorzinho u. Então, quando eles compararam a resposta, tiveram respostas diferentes. E aí, alguém está errado? Não, os dois estão certos. Só pegaram vetores diferentes, porém que estão na mesma direção que a gente está procurando, beleza? Nessa questão, o que é que a gente tem? Eu tenho uma reta, eu já sei quem é o ponto, e eu sei que é paralela a uma outra reta. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho um ponto aqui, é uma questão bastante parecida com a que a gente já trabalhou, que é 4 menos 3 e menos 2, e tem uma reta aqui, que é a nossa reta aí, que eu vou chamar, digamos, de S. Então, tem a nossa reta S. O que é que a gente quer? A gente quer determinar uma equação de reta que passe aqui pelo nosso ponto A e seja paralela ao vetor S. Então, para resolver isso, eu preciso sempre de um ponto e um vetor que vai dar a direção da minha reta. Como eu quero que a direção dessa minha nova reta seja paralela à reta S, então basta a gente tomar o vetorzinho aqui, digamos V, da reta S. Mas quem é o nosso vetor? Então, a gente já viu aqui na aula que esse carinha aqui é o representante do nosso vetor. Então, o vetor aí da reta S é 3 menos 4 menos 1. Portanto, para construir a reta R, bastava a gente escrever, ó, x, y, z. Nesse caso, eu estou escrevendo aí a equação vetorial da reta. Teria o nosso ponto, que é menos 4, aliás, 4, né? Então, aqui, deixa eu voltar. Eu tenho 4 menos 3 menos 2, mais um outro parâmetrozinho que eu vou chamar de Q, porque T era o parâmetro da nossa reta S. Eu estou trabalhando com outra reta, então a gente vai ter que mudar o parâmetro necessariamente, certo? Vezes aqui o nosso vetor, que eu estou pegando o vetor que tem coordenada 3, menos 4 e menos 1. Mas a questão acabou? Não. Por que não? Porque a gente tem aí um novo ponto que pertence a essa reta R e tem duas coordenadas que a gente não conhece. Perceba que a gente pode desenvolver
essa reta vetorial, na equação vetorial, colocando aí na equação paramétrica. Se a gente colocar na equação paramétrica, a gente teria 4 menos 3 menos 2, mais 3Q, 4Q, menos Q. E isso daqui você já poderia ter feito lá do início. Você não precisaria estar escrevendo a equação vetorial porque a questão não pede. O que a questão pede é apenas uma equação da reta. Na verdade, ela nem pede isso. Ela pede só que você encontre quem é MN. Mas para fazer isso, a gente vai ter que encontrar necessariamente uma equação de reta. Então, o que a gente vai fazer agora nessa questão? Eu vou pegar P aqui. Qualquer ponto, e essa é a ideia principal dessa questão, qualquer ponto que pertença a essa reta, necessariamente vai fazer o papel aqui dessas coordenadas. Então, no nosso caso, a gente vai ter M igual a 4 mais 3Q. No lugar do Y é a segunda coordenada do ponto P, que no nosso caso é N. Então, você vai ter N igual a menos 3 menos 4Q. E no lugar do Z é menos 5. E aí vai ter igual para a gente aí menos 2 menos Q. Nesse caso, a questão sai de forma bem simples, né? Por que sai de forma bem simples? Porque da terceira equação, a gente consegue aí quem é a variável Q. E vai dar para a gente aí que Q vai ser exatamente menos 2 mais 5. Ou seja, o valor de Q é 3. O que é que a gente sabe? Que esse Q, nas três equações, ele é o mesmo valor. Ele é único. Esse parâmetro é único. Então, se é único, basta substituir na equação e aí a gente vai ter agora aqui, ó, na segunda equação, que N vai ser menos 3 menos 12. Eu estou multiplicando já, né? Então, aí daria menos 15. E o M vai ser 4 mais 9. Ou seja, daria aí o nosso 13. Certo? Se no lugar aqui desse menos 5 fosse uma outra variável, eu teria como determinar a equação dessa reta? O que é que vocês acham? Porque perceba que se eu não tivesse esse menos 5, eu tivesse uma outra letra, a gente teria que aqui ter outra letra, né? O máximo que poderia acontecer aí era a gente tentar organizar isso num sistema linear. Mas aí a gente teria de variáveis N, uma outra variável e Q. A gente ia estar trabalhando aí com 4 variáveis e 3 equações. Seria bastante complicado da gente encontrar. Eu já adianto para vocês que a gente não conseguiria. Porque esse Q, ele é único aí, certo? Então, geraria uma certa confusão. A menos que a gente tivesse mais informações. Por exemplo, a terceira coordenada é o dobro da primeira. Algo assim que levasse você a encontrar uma em função da outra. Aí sim seria possível a gente conseguir mexer ainda mais na questão. Encontra a equação da reta que passa por 1, 2, menos 1 e é paralela ao eixo x. Essa questão eu não vou fazer, porque é basicamente a mesma, só mudando as informações aí, da primeira questão que a gente já fez hoje. Você tem uma reta, você quer que seja paralela ao eixo x. Eu tenho um ponto, preciso de um vetor. Para determinar esse vetor, a gente vai pegar aquele mesmo vetorzinho lá, 1, 0, 0, por exemplo, que é o que vem primeiro à mente. Mas você poderia pegar qualquer outro, certo? O que é que a gente tem aqui nesse nosso caso? A gente tem um triângulo, perceba que começa a envolver tudo que a gente já viu na aula. Se você imaginar, Tuane, se fosse uma prova, qual seria o tipo de questão que você pediria? Poderia ser algo nesse sentido aqui, que envolve algo que você já trabalhou em outras ocasiões, certo? Então, seria nesse sentido. Então, você tem aí um triângulo de vértices A, B e C. Escreva as equações paramétricas que passa pelo ponto médio. Então, o ponto que a gente vai querer é o ponto médio de AB.
e também passa pelo vértice C. Então, primeira coisa é descobrir aí quem é esse ponto médio de AB, né? Então, quando a gente pensa aqui em ponto médio de AB, a gente já sabe que vai ser que ponto aí? Vamos ver se é isso que a gente tem aí, ó, 3 menos 1, na verdade é a soma das coordenadas, né? Então vai ficar 3 menos 1, 2 dividido por 2 dá 1, 4, então a gente tem 1 dividido por 2, meio, e 6 menos 2, 4 dividido por 2, 2. Então, de fato, a gente tem isso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa pensar aí em uma reta. Vamos imaginar que eu tenho um triângulo aqui. Eu não sei como está sendo distribuídos os pontos, certo? Mas eu vou distribuir nesse formato aqui. Vou pegar um carinha aqui. Aqui eu tenho o nosso ponto M e a minha reta vai passar exatamente aqui. Então, minha reta passa por esse ponto e passa pelo ponto C. Para construir a equação da reta, a gente precisa de um ponto e um vetor. O que a gente tem aí são 2 pontos. Como é que a gente vai fazer para definir o nosso vetorzinho em questão? 1, menos 3, meio e 2. Mas como é que conseguiu esse vetor V? M a C. Não vou colocar esse AB aqui, certo? Porque vocês já sabem o que é que eu estou representando. Então, MC é o segmento aí C menos M, né? Então, vai ficar 2 menos 1, dá 1. Menos 1 menos meio, dá menos 3 meios. E 4 menos 2, 2. Beleza. Então, esse é nosso vetor. Para determinar a equação da reta, no nosso caso, a gente está pedindo as equações paramétricas. Eu vou fazer antes a equação vetorial, certo? Então, a equação vetorial da nossa reta seria x, y, z igual a um ponto. Gente, eu posso escolher o ponto que eu quiser. Ou eu escolho o ponto M, ou eu escolho o ponto C. Eu vou querer escolher o ponto C, mas é uma opção minha, certo? Então, vai ficar aí 2 menos 1, 4, mais um parâmetrozinho, que eu estou chamando de T, 1 menos 3 meios e 2. Ah, mas o que a gente quer é a equação paramétrica. Então, se eu quero a equação paramétrica, eu ainda vou desenvolver um pouquinho mais aqui essa questão. YZ está aqui. Organizando, vai ter 2 mais T, menos 1 menos 3 meios de T, e 4 mais 2T. Onde, de novo, aí esse nosso T, ele é um número real e único para as 3 equações. Nessa questão aqui, a gente também só vai comentar rapidamente ela, porque é uma questão bastante parecida com o que a gente já fez. Na verdade, as questões de retas, elas sempre ficam se repetindo. O que é que a gente estava buscando para construir a equação de uma reta? Sempre um ponto e um vetor. No nosso caso agora, a gente tem 2 pontos. Se você tem 2 pontos, e você sabe que por 2 pontos você sempre consegue construir essa equação, eu poderia pegar o meu vetorzinho V como sendo o vetorzinho AB. Como eu também poderia pegar um outro vetorzinho que eu vou chamar de U, definindo aí como BA, da mesma coisa, e representar a equação da reta como? Eu vou pensar aqui na equação vetorial, certo? Então, poderia ser ponto igual, esse ponto aqui no caso, coordenadas x, y, z, igual a um outro ponto, digamos o ponto A, mais um parâmetrozinho, vezes o nosso vetorzinho AB, como eu também poderia escrever ponto igual a A mais parâmetrozinho BA, como o nosso vetorzinho, como eu também poderia escrever ponto aqui B mais parâmetrozinho AB, e um outro Rzinho aqui, P, B de novo, mais T,
e aí considerar o vetor BA. Perceba que com 2 pontos apenas, a gente já consegue aí 4 possibilidades de escritas. Então, se 4 alunos, cada um for por um caminho diferente, as respostas vão estar sempre diferentes. Então, vai ter momentos aí que vai alterar apenas um sinal, vai ter momentos que vai alterar mais coisas, porque eu estou alterando o ponto e a direção, aliás, e o sentido do vetor, mas o que a gente tem que saber é, eu não estou alterando a direção do vetor. Próxima questão. Encontre a equação da reta R que passa pelo ponto menos 1, 2, 3 e é paralela à reta que passa por 1, 0 e menos 1 e tem menos 2, 1 e menos 3 como vetor diretor. Perceba que aqui, esse ponto que está em questão, que é o 1, menos 1, aliás, 1, 0 e menos 1, ele nem iria influenciar em nada. Porque o que a gente quer, de fato, é o vetor diretor. Porque a gente já sabe que a reta R é paralela a essa outra reta aí, S. Eu estou dizendo aí que a reta S, ela é x, y, z, igual a esse ponto, que é 1, 0, menos 1, mais um parâmetrozinho, menos 2, 1 e menos 3. Então, esse ponto aí, para a gente não estaria influenciando em nada, percebe? Mas quem quiser construir a equação dessa nova reta, pode fazer, mas não tem problema. Como é que ficaria a equação dessa nossa reta R, que é o que a gente quer? Então, eu vou escrever agora como uma equação paramétrica, certo? Então, x, y, z, tá aqui. Vou escrever o ponto que foi dado na questão, que é menos 1, 2 e 3, mais um parâmetrozinho, mais 3 equações, como o mesmo, vezes aí a coordenada do nosso vetor. E no nosso caso, o vetorzinho que a gente vai pegar é o menos 2, 1 e menos 3. Então, vai ficar aqui menos 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar menos 3. Onde o nosso Q é, de novo, um parâmetro real. E aí, no máximo, a gente organizaria esses dados. Perceba que, de novo, eu estou usando parâmetros diferentes quando eu estou trabalhando com retas diferentes. Na reta S, eu usei o parâmetro T. Na reta R, eu estou usando o parâmetro Q. Encontre a equação da reta R que passa por menos 3, 2 e menos 1 e é paralela a outra reta, que é a reta S. Agora, nossa reta S, ela nem foi dada a forma vetorial, nem paramétrica e nem simétrica. Ela está sendo dada aí na forma reduzida. Como a gente citou na aula, quando a gente trabalha reduzida, é como se a gente sempre colocasse duas variáveis em função de outra. O que a gente pode fazer? A gente pode, já dessa equação reduzida, encontrar aí quem é o ponto, encontrar quem é o vetor? Pode. Eu prefiro transformar ela para simétrica para a gente conseguir enxergar nesse formato que a gente está trabalhando. Ah, Tony, como é que eu transformo? A gente fez uma perguntinha lá na aula. Ah, se eu tenho uma equação reduzida, como é que eu transformo para simétrica ou paramétrica? Então, a gente vai fazer o processo inverso. De simétrica para reduzida, a gente isola uma variável. De reduzida para simétrica, a gente faz o processo inverso. Então, nesse caso aqui, ó, se você olhar para essa primeira equação, isolando a nossa variável z, que é a que está nas duas equações, a gente teria aí que z seria igual a menos x menos 1 sobre 3. Concorda? Ou também você poderia escrever aí x mais 1 sobre menos 3 é igual a z. Vocês conseguem perceber que teve uma diferença aí apenas no sinal? Percebe que o sinal do menos 3, se eu jogar ele aqui para cima, ele vai mudar o sinal desses dois termos, que é o que a gente tem aqui.
Então, são escritas diferentes aqui, mas está representando exatamente a mesma coisa, né? Já nessa segunda equação aqui, eu poderia dizer que z é y menos 3 sobre 4. Perceba que eu peguei o 3, passei para o outro lado negativo, e depois passei o 4 que estava multiplicando, passou dividindo. Então, o que a gente tem aqui é isso. Ó. Vou escrever aqui. Por um lado, z é igual a menos x, vou colocar aquela primeira, mais x mais 1 sobre menos 3. E por outro lado, é y menos 3 sobre 4. Quando a gente está na equação simétrica, a gente consegue facilmente deduzir um ponto e deduzir o nosso vetorzinho. O que a gente quer dessa reta que a gente acabou de construir na versão simétrica? A gente quer apenas o vetor. Vou escrever uma coisa e quero saber se está certo. Eu poderia dizer que o nosso vetorzinho V, ele é coordenada menos 3, 1 e 4, gente. De fato, a gente não pode. Menos 3, 4 e 1. Por quê? O Z aqui está nesse meio, mas a gente tem que lembrar que ele faz parte da terceira coordenada. Porque eu estou pensando aí no plano x, y, z, certo? A ordem que eu estou estabelecendo, que a gente estabelece desde o início das nossas aulas, né? Então, no caso aqui, o vetorzinho é esse caso. O que a gente quer? A equação paralela. Então, eu vou pegar esse vetor e escrever a equação da reta R. Então, a equação da reta R passa pelo ponto que a gente sabe aí que foi dado na questão, que é menos 3, 2 e menos 1, e é paralelo aí ao vetorzinho menos 3, 4 e 1. Então, com isso, a gente determinou a equação da reta que a gente estava buscando, que era nesse caso aí. Então, cada caso, gente, pode vir escrito diferente. Mas o que a gente tem que sempre se perguntar é o que é que eu preciso e depois você verificar o que é que você tem. Depois disso, você vai em busca aí de informações para seguir o caminho e continuar a questão.